Estamos aqui com mais uma edição do nosso Diálogo Empreendedor. Hoje a nossa pauta é empreendedorismo, mas é um empreendedorismo diferente, que eu tenho certeza que você já teve curiosidade de se aprofundar nesse tema, mas não teve tempo, não aguçou a curiosidade, mas hoje eu trouxe aqui um expert nesse assunto. Nossa pauta de hoje é empreendedorismo social. Meu convidado é Igor Queiroz Barroso. Ele é acionista de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, que é o Grupo Edson Queiroz, em que nessa oportunidade nós vamos conversar sobre o seu lado social, sobre educação, cultura. E também este programa será diferente, porque ele terá duas edições. Na edição deste domingo, nós vamos conversar sobre esse trabalho desenvolvido pelo Igor, que hoje é primário para ele, que é o empreendedorismo social. Na edição do próximo domingo, nós vamos conversar com outro Igor, que é o Igor empresário e empreendedor de negócios. E olha, que são grandes negócios, porque eu já falei aqui de Grupo Edson Queiroz, né? Um dos maiores grupos empresariais do Brasil, e nós vamos conversar tanto sobre o seu lado de negócios hoje, como nós vamos conversar sobre Edson Queiroz, que agora foi comemorado o seu centenário, desse homem com uma visão extraordinária, além do tempo, que pensava longe, né? E que hoje se perpetuou nesse grupo sólido que só cresce. Igor, muito feliz em estar lhe recebendo aqui no nosso diálogo empreendedor. Eu sei da correria da sua agenda, mas conseguimos aí conciliar, né? Para que aqui você pudesse falar para os nossos telespectadores, podemos dizer assim, do Brasil. Inclusive, fiquei muito feliz essa semana com a ligação do Gustavo Teodoro. Disse: Jackson, a rede do Itaú, em Brasília, assistiu a minha entrevista. Um amigo lá em Natal, que fazia muito tempo que eu não via, um empresário lá, mandou uma foto assistindo o programa. Outro em Brasília. Eu disse, é um canhãozinho. Se quiser, nós vamos ser aí um dos programas maiores, melhores eu não digo, né? Porque aqui eu não sou apresentador de televisão, aqui eu sou um empreendedor. E eu gosto de tratar os meus convidados como tal, para que seja um bate-papo, Igor, para que possamos conversar, não uma entrevista fechada, engessada, né? Porque o meu convidado tem que estar à vontade. Com Eu, certeza. eu gostaria de ressaltar que o Igor é administrador de empresas, também formado em contabilidade, tem passagem pelo Banco de Boston, né, e outras instituições em que, numa conversa com o Igor, eu perguntei: Igor, você já teve uma carteira assinada? E o Igor, já. Né, Igor? Porque muitas vezes uma pessoa nasce em uma família, né, em um grande grupo, tendo grandes exemplos, e às vezes quer só ir trabalhar, o sonho de já ver como final de linha, vamos chamar assim, trabalhar nos negócios da família, né? Mas é muito importante que eu, na minha visão, eu acho até que a sua experiência que você teve fora dos negócios da família pode ter influenciado no seu braço empreendedor. Mas você vai me dizer se sim ou não. E também, telespectador, nós vamos conversar sobre o centenário de Edson Queiroz, que foi comemorado agora, né? Esse homem que eu digo como poucos empreendedores, que deixou um legado, né, e exemplo para todo o Brasil, se não um legado internacional. Igor, eu queria começar te perguntando. Hoje você preside o Instituto Mariliane. Como nasceu em você essa ideia de inspirar outras pessoas com esse projeto social? Bom, quando eu terminei o MBA internacional, ele me colocou essa proposta que se você tinha sucesso, você tinha que devolver uma parte desse sucesso para a sociedade, Jackson. Isso é muito forte no mundo desenvolvido. Você vê o exemplo do Bill Gates, do George Soros, como eles doam parte da fortuna deles. E do tempo, principalmente, né? Do tempo. Tempo é o recurso mais escasso que a gente tem. Então, quando eu voltei do MBA,
eu peguei um folder da Junior Achievement e chamei a Ana Lúcia, que era a coordenadora da Junior Achievement aqui, um projeto social capitaneado pelo Jorge Gerdau, e comecei a trabalhar com a Junior Achievement, que é uma ONG que trabalha com os seguintes valores: empreendedorismo, educação financeira e cidadania. Esses valores estão dentro de mim, estão dentro de você, de qualquer empresário. Eu disse, eu apoio essa ONG. E aos poucos eu fui crescendo dentro dela, eu presido ela até hoje. Nós somos o maior capítulo de Junior Achievement do Brasil hoje em dia. Parece que Deus botou a mão em cima de mim para eu ser um grande empresário social. A gente acabou conseguindo fazer uma grande parceria com o Estado e tendo grandes mantenedores privados, uma grande credibilidade. Isso levou a uma grande parceria com o Estado. A Junior Achievement Ceará cresceu e hoje nós somos a maior Junior Achievement do Brasil. Passamos São Paulo, passamos até o Rio Grande do Sul, por onde Jorge Gerdau começou a Junior Achievement. Aí, um belo dia, eu estava implantando a manufatura enxuta na Esmaltec para recuperar a Esmaltec do prejuízo. Eu estava voltando à noite já com o consultor Carlos Andriani, e ele me fala que ele tem uma escola infantil e que a escola infantil trabalha o caráter das crianças na idade fundamental. Bom, a Junior Achievement trabalhava com a educação infantil e fundamental e ensino médio. E o Carlos Andriani veio me falar da educação infantil, da importância da educação infantil. E eu não entendia nada de educação infantil na época. E ele me falou que ele tinha uma escola para 600 crianças. E eu disse, como é que um consultor de empresas tem uma escola para 600 crianças? Em inglês, você diz assim, it blew my mind away, né? Me causou um surto na hora, na conversa. Então, um consultor de empresas não é para ter um colégio, uma escola. Ele é consultor de empresas. Eu disse, É, Carlos Andriani, eu vou visitar a sua escola. Eu sou um ah, cara pragmático, de certa forma. Então, eu fui visitar a escola do Carlos Andriani. Quando eu cheguei lá, a escola era uma coisa maravilhosa. Tinha implantado no cerne da metodologia da escola os valores humanos, que são considerados na metodologia do educador indiano Satya Sai. Então, era um tratamento diferenciado para as crianças. E, nesse momento, eu quis trazer essa metodologia para o Ceará. E aí começou o Instituto Mayra Eliane a partir daí. Isso foi em 2016. Mas o trabalho com a Junior Achievement já tinha começado no final do MBA em 2009. certo. Então, aí de 2009 a 2016 levou um certo tempo que eu só trabalhava com Junior Achievement, né? Então, em 2016 nasce o Instituto Mayra Eliane. Hoje você é acionista dos maiores grupos empresariais do Brasil, né? Eu ia te perguntar, porque como você escolheu essa atuação direta? Porque são raros empresários no Brasil que eu vejo que tem uma ação social direta. Às vezes tem indireta, né? Ele tem uma ação, um instituto, mas ele não foca nela no seu dia a dia, né? Ele não tem ali como uma atividade principal, né? Então eu ia te perguntar, como foi que você realmente se definiu para ser, não, essa aqui vai ser o meu empreendedorismo direto? E qual o maior desafio para você conseguir equilibrar esses papéis? Porque às vezes um empresário, quando vai para um conselho de uma empresa, ele vai se dedicar a quê? Eu conheço muitos empresários que é administrar as aplicações, né? Saber de ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, como é que está rendendo mais, mas ele não se preocupa o que é que ele pode fazer aquele dinheiro também render, mas de uma outra forma, que não é dinheiro, vai render em termos de ajudar a sociedade, né? Como é equilibrar esses papéis e como é que você decidiu realmente ser uma atuação direta? A atuação direta vem porque eu sou encantado pela educação. Eu acredito que a educação é a única forma de você mudar um país. Então, como eu não vou entrar na política de jeito nenhum, apesar de ter um braço político, que é o braço Barroso, o meu exemplo para a sociedade é investir dessa forma
na área da educação. Eu levo políticos para ver a escola, para ver como muda a vida das crianças, como as crianças. Porque o grande berço de ouro, Jackson, não é deixar dinheiro para alguém. O grande berço de ouro é a linguagem que uma mãe chega para acalentar uma criança e chega e diz: Meu querido filho, eu te amo, eu vou te contar, vou ler uma historinha para você. E aí a capacidade de linguagem daquela criança vai fazendo assim, ó. Enquanto na zona de baixo IDH, você, não sei porque que essa criança nasceu, não sei porque que esse menino nasceu. E enquanto um vai ficando baixo, a cognição, o outro vai fazendo assim. Você entende isso? Sim. Isso lá na frente vai afetar quando ele entrar no ensino fundamental e quando ele for para o ensino médio, quando essa criança for evoluindo, porque ela já sai com a diferença de gap enorme. Então, essa tem sido a minha grande batalha. Hum. Camilo, nosso ministro da Educação, sabe disso. Hoje o índice de crianças que você já recebeu lá, que não tinham a menor perspectiva nem de fazer o básico, é alto? Então, veja, os valores do Satya Sai são amor, paz interior, verdade espiritual, a retidão e a não violência. O amor se transmite através de um abraço fraterno. Então, as crianças começam a ser abraçadas a partir da entrada da escola com o porteiro. Uma criança que talvez não seja nem abraçada dentro de casa, ela começa a ser abraçada na escola, ela volta para casa e pede o abraço da pessoa que está dentro de casa, que talvez nunca tenha recebido um afeto aquela própria pessoa. Então, você começa a quebrar um ciclo de violência. Eu já quero quebrar o ciclo do iletrado lá dentro. Porque eu estou firmemente buscando alfabetizar os pais dos meus alunos, através do CENFOR, que é o É, Centro de Profissionalização que eu tenho lá. Você ah. entende o que é um vórtice de positividade? Sim, sim, porque a criança, ela volta, ela que vai voltar para iluminar o lar. Exatamente. A escola está inserida nesse contexto, escola, família e criança. Entendi. Tem como você separar uma coisa da outra? Certo. Mas, Envolvido pelas facções. tá. E Agora me as responda, como que eu você esteja lá. consegue equilibrar, que eu te perguntei, como é que você consegue equilibrar Papéis? os papéis? Quero que você Aí, responda meu para o nosso amigo, telespectador. precisa de uma boa secretária, certo? E trabalhar com uma agenda que eu chamo de. Eu boto minha agenda, eu trabalho por semana, eu visualizo a minha semana Porque hoje você não é numa planilha de acionista, Excel. hoje você não é acionista e nem membro de conselho de administração de uma média empresa, é de um grande grupo, um dos maiores do Brasil. Então isso toma o seu tempo também. Toma. Então vamos lá. Eu visualizo a minha semana numa planilha de Excel, tá certo? E eu coloco tudo que eu vou fazer na semana. E no final de semana eu não paro de estudar. Eu continuo estudando, como se estivesse estudando para o vestibular. Só que eu Hum, estudo para a minha empresa. Eu não entendi. paro de estudar. Eu tô lendo a revista da Economist, eu assisto o canal Bloomberg, que passa entrevistas sobre CEOs. Eu estou vendo o que que a turma está pensando o tempo todo. Eu sou uma pessoa curiosa. Você não fala Quanto sobre a curiosidade é importante, Com né? certeza, com certeza. Eu acho que nós já conversamos sobre isso aí, né, essa questão da curiosidade. Inclusive, hoje mesmo eu estava conversando com a Ana Sara, que é a nossa coordenadora do Economic News, e a pessoa curiosa, ela resolve problemas, né? Às vezes tem problemas que são silenciosos, que hoje mesmo nós estávamos resolvendo um. E eu comparei muitas vezes uma pessoa que está infartando, tem gente que infarta silenciosamente, está ali trabalhando, mas ele não está mostrando. Quando ele já infarta, já é de uma vez. E tem gente que infarta que às vezes ele demonstra estar com o braçozinho doído, não sei o quê. Você tem como tratar, né? Então, quando você identifica logo o problema, você sabe resolver.
né? Aí você vai Ah, ter curiosidade, né? Eu vou resolver, eu vou atrás, vou estudar, vou aprimorar, vou fazer isso aqui. Mas tem gente que não busca entender o problema e nem busca, quando ele já sabe que tem um problema, ele não busca estudar para resolver, com certeza. né? Ele não consegue. Agora, você falou que lê Economist, você não falou que lê o Economic News, Não, você passou para mim agora o WhatsApp dele, né? hein? Você passou o WhatsApp dele para mim. Não, mas você está lendo todo dia, É. né? É, bom, Igor, o SEI, Olga Barroso e o Pascoal Barroso, você instalou eles em Calcaia, com hoje o referência em educação, né? É, por que você escolheu Calcaia? Que mudança você tem observado nesse tratamento que você já citou, que tem implementado esse trabalho junto com as crianças? Por que Calcaia? E o que é que você tem observado já na mudança das crianças? Olha, Calcaia é uma zona de baixo IDH. Então foi como se eu tivesse a visão da flor de lótus no meio da lama. É uma visão dos orientais, né? Então eu vi que ali seria um local onde você teria um ganho fantástico se você conseguisse fazer um bom trabalho sério, né? Uma PPP que funcionasse, né? Então eu mantenho a gestão firme, né? Através dos valores humanos, reciclando o tempo todo, né? Com valores humanos. Eu não mudo a metodologia do MEC. Eu incorporo a metodologia do MEC e os valores humanos. É porque, às vezes, montar um instituto e colocar ele no melhor local para servir de vitrine é fácil. Deixa eu te contar uma história de uma Agora criança você foi já. colocar, como você está dizendo, você foi colocar no pior local. Uma vez uma criança chegou e disse: Eu não tenho coração, eu sou uma criança ruim, eu não tenho coração, eu quero matar. Aí a professora ficou coçando a cabeça: Como é que eu vou fazer para mostrar para essa criança que ela tem um coração? Aí ela disse: Eu vou trazer um estetoscópio. Aí a professora levou um estetoscópio. Aí botou o estetoscópio, a criança escutou o coração dela batendo. Ela disse: Tia, eu tenho um coração. Isso mudou a vida da criança. Você entende o que é transformação de vida? Entendo. É isso. Então Realmente. a gente tem foco em abrir a vida dessas crianças e principalmente levar elas, encaminhar elas para uma boa escola, como a Fundação Bradesco que tem ali do lado. Trabalhar elas para frente. Não é só dar uma boa escola infantil, é trabalhar elas para um bom fundamental, encaixar elas numa boa escola fundamental e ensino médio, porque aí ela tem futuro, você entende? Dá uma Entendi. boa base de infantil, com um bom equilíbrio emocional e encaminhar para frente. Então, você e a Fundação Bradesco lá em Calcaia, que estão próximos, vocês estão montando realmente um ecossistema de desenvolvimento pessoal. A ideia é essa. A ideia é essa. Dentro do possível, né? Como é a parceria do A Instituto Fundação Meriliane com a Bradesco? não é Fundação uma Bradesco. parceria. Eu tento colocar o máximo de crianças que eu posso na Fundação Bradesco, porque depois da Bradesco, as outras melhores escolas que eu tenho é a escola de policiais e a escola dos bombeiros. Ah, A é? escola dos bombeiros aí precisa de pré-requisito, do tio ser bombeiro, do pai ser bombeiro. Ah, não sabia. Começa a ter pré-requisito. Então, para ir para a Fundação Bradesco, a criança tem que sair do quarto para o quinto ano. Aí eu tenho que conversar com o paizinho e com a mãezinha para tirar a criança daqui e ir lá para a Fundação Bradesco fazer o teste de seleção.
Só que o paizinho e a mãezinha lá de Calcaia não é igual você, Jackson. Tu entende? Que é esclarecido. Ela vai dizer, por que que você está me dando esse trabalho de tirar minha criança daqui? Aqui já tá bom. É porque mudar mentes é muito tempo investido, né? Para você mudar conceitos, mudar opinião. Exa- Exatamente. Não é fácil. Esse aqui é o trabalho. É um trabalho de educar, não é fácil. Educar para a pessoa crescer, querer o melhor, o seu filho, querer o melhor para você. Esse é o trabalho. Às vezes as pessoas acham que você só fica cansado se fizer ginástica. Não, o poder da mente também cansa. É o trabalho de influenciar positivamente a outra pessoa. Exatamente, você definiu muito bem. Influenciar positivamente. É isso mesmo. E falando em incentivar positivamente, eu sei que você tem um projeto que é o Potência Feminina, né? Isso. que, que tem capacitado centenas de mulheres, não é dezenas, centenas. Como você avalia o impacto desse projeto? Nós falamos das crianças. Agora eu quero saber com o público feminino. Primeiro, o Potência Feminina, ele vem em parceria com o Instituto Rede Mulher Empreendedora e com o Visa Foundation. É um projeto bem maior do que só o meu instituto, né? Né? E ele vem para empoderar uma mulher de uma zona de baixo IDH, Jackson. Então, não é a mulher aqui da aldeota, é uma É o mulher de mesmo lá. público, você falou da criança, né? É. Então, essa mulher, ela precisa ser levantada, empoderada e, ao mesmo tempo, conseguir dar para ela um sentido de vida, um propósito. Sabe? Quando você entende que você tem um propósito de vida, No- você empodera, você ó, coloca ela a- para fazer um curso de cabeleireira, é um just, curso de 3 meses, que é ah, exatamente o tempo dos cursos do Senfor. Eles não são cursos demorados, são cursos para a pessoa aprender um trade, um trabalho, e ela recebe um diploma, uma formatura que é para inclusão, gerar. isso aí é inclusão produtiva e renda, né? Ex- Exatamente. E você já sabe fazer algo a partir de agora que vai te dar renda. E a partir de agora você pode ser alguém na sociedade. Agora aí, nós falamos da criança, que aí, o trabalho que você faz com a criança, você muda, né, o conceito dela e ela volta para casa, ela ilumina o lar. Nesse aí, Isso. eu vou te perguntar, eu acho que aí você tem no lar, eu posso estar errado, mas às vezes pode encontrar, quando a mulher faz esse curso de empoderamento, né, eu acho que no lar ela pode encontrar uma ação reversa do marido, às vezes, não querer que ela trabalhe, que ela tenha a sua independência. Isso acontece muito, porque às vezes pode chegar lá o marido, né? Não, para que isso? Para que você trabalhar? Para que isso? Não sei o quê. Não, não quero que você vá para esse curso, não. Isso acontece para desestimulá-la? Nós não temos percebido ainda essa, esse viés, né? É o Os machismo, né? potência feminino têm sido bem recebidos lá, né? Eles têm sempre aumentado a procura, né? Se tivesse esse viés, não apareceria tanta procura por potência feminina, né? Eu acho que as mulheres estão cada vez querendo mais uma oportunidade. Qual a idade, geralmente, delas que fazem esse curso? Não tem idade? Ou tem muita gente da terceira idade? Ou é só jovem? Eu vou te dizer do que eu vi no curso de introdução à informática. Uma senhora de uns 60 anos foi a oradora do curso de introdução à informática. E ela olhou para mim assim, com muita altivez, e disse, olhou assim, meu filho. Ela olhou para mim dessa forma e disse assim, meu filho, eu quero lhe agradecer, porque quando eu entrei nesse curso, eu não sabia nem. E ela começou a embargar a voz e começou a chorar e disse assim, eu não sabia nem como era que ligava um computador. É. Então você imagina o tamanho da barreira que existe lá.
É de ganhar o dia, literalmente, eu vi isso. entendeu? Eu saí correndo e abracei a pessoa e comecei a chorar junto com ela. Tentei a distância que existe entre nós e o trabalho que tem que ser feito para resgatar. O que é pouco para nós, um curso de introdução à informática, pode ser a vida do outro, Exatamente. né? O que é pouco para nós, que às vezes nós não valorizamos, é o mundo, é a vida do outro, É. né? E como é a parceria que vocês desenvolveram uma parceria com a UFC, Universidade Federal? Qual é o Sim, foco sim. dessa parceria? A parceria com a Federal começou com monografias, né? Nós fizemos monografias, mas a maior parceria com a Federal é com o professor Guilherme Ife, porque ele está pesquisando as crianças da nossa escola. Nos Estados Unidos, Jackson, houve o projeto Jamaica. O projeto Jamaica foi o que legitimou a educação infantil nos Estados Unidos. O projeto Jamaica comprovou que as crianças que têm uma boa educação infantil, lá na frente são as que estudam mais, as que poupam mais, as que trabalham por mais tempo, as que vivem melhor, entende? Sei. Então, isso tudo foi comprovado pelo projeto Jamaica, um projeto pesquisado e legitimado. Então, o professor Guilherme Ife é um pesquisador economista que está fazendo pesquisa dentro da nossa escola com as crianças, com a linguagem das nossas crianças. Ele bota um gravadorzinho e lá as crianças vão para casa com um gravadorzinho e se comunicam com os pais e ele está fazendo pesquisa com a nossa escola e outra versus outras escolas para ver o nível de linguagem e isso tem sido ah, bancado pela escola de Harvard, É mesmo? tá? Para você Ah, ver como é sério a pesquisa, entendeu? muito bacana, muito Tá? bacana. Não Nossa sabia. escola foi inclusa dentro dessa pesquisa. Poxa, não sabia. É, Orgulho, Ceará. é um orgulho para o Ceará. Não sabia. Tá? Igor, falando de educação, mas onde é que a cultura está inserida dentro dos projetos do Instituto Mareliane? Como é que você vê a cultura dentro desse processo de desenvolvimento também pessoal, de conhecimento, pelos projetos dessa área cultural que você também toca? Olha, a cultura eu aprendi com meu tio Ayrton, né? A importância da cultura. Ele sempre foi um apaixonado pelas artes. Então, logo quando nasceu o Centro Educacional Mayra Eliane lá em Calcaia, que é o todo, né? Que junta a escola, o Centro de Profissionalização de Adultos, já existiu um local de arte e cultura, Hum. né? Então, a cultura, para mim, Jackson, Colocar o cara, mas você tem um braço também em Cascavel, tem também em Cascavel, né? O Memorial Edson Queiroz, que é onde que você ali é trabalha mais a área cultural. não, nos dois tem a área cultural. Nos dois eu trabalho cultura. Você busca despertar também nas crianças esse interesse? Veja, nos dois eu faço apresentações artísticas. Nos dois eu tenho coral, ensino de música. Porque, inclusive, o coral da Unifor é reconhecido Eu imensamente. Então, você levou também para lá essa ideia do coral? também, tanto no Memorial Edson Queiroz quanto lá em Calcaia, eu tenho música, eu faço abertura de exposições, Tá. né? Eu Igor, já tive Diego Santos, agora nós estamos com as capas do Diário do Nordeste de Edson Queiroz lá em Calcaia. amigos, eu vou pedir um minuto da atenção do Igor. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida conversando com o nosso convidado de hoje, Igor Queiroz Barroso. Fica aí, voltamos já. Olá, telespectadores.
Estamos de volta após o comercial, conversando com Igor Queiroz Barroso. Conversamos muito antes do intervalo sobre cultura, sobre o trabalho desenvolvido por ele no Instituto Mereliane, na área educacional, com as crianças, com as mulheres, sobre empoderamento feminino, né? Sobre a parceria com a Universidade Bradesco, enfim, com outras instituições e o impacto. É agora que nós vamos conversar sobre isso. Porque tudo que é feito tem que ser medido, né? Ninguém mede só numa empresa o seu resultado financeiro. No empreendedorismo social, eu quero saber do Igor. Igor, como é que você mede o resultado do seu tempo investido, dos projetos que são lançados no seu trabalho de empreendedorismo social? Conta para o nosso telespectador. Jackson, nos meus negócios e nas empresas do grupo, eu sou fã da manufatura enxuta. Eu adoro manufatura enxuta. O modelo japonês eu acho sensacional. Você já citou, então fale para o nosso telespectador, para ele entender, né? Nós estamos falando aqui também para jovens empreendedores. É. O que é isso? A manufatura enxuta consiste em você reduzir em pequenas células o modelo de gestão e transformá-las em unidades gerenciais básicas, onde você identifica claramente quem é o seu fornecedor e quem é o cliente, e o processo de entrega ou o produto que existe entre eles. É, E isso causou, na época da Esmaltec, uma grande revolução e é uma mudança do modelo de controle, de cadeia de comando. Então, a gente tirou uma zona de supervisão completa da Esmaltec e você deixa a própria pessoa da produção para resolver os problemas da produção, porque eles entendem mais da produção do que qualquer outra pessoa. Mas no negócio social, as coisas são mais rápidas. Você tem que medir mais rápido. Quantos visitantes foram, quantas. Aí não tem. Esse modelo de unidade gerencial básica foi sugerido pela própria consultoria que trabalhou com a gente, que ia ficar muito. O modelo não cabia. Aí ele sugeriu que a gente usasse o OKR, que foi desenvolvido pelo Andrew Groove na Intel, que é o Objective Key Result. Então você olha o Objective Key Result e faz o responsável e o como, o quando e o onde para atingir o objetivo, o Objective Key Result. Então, eu quero levar 10 mil pessoas para o Memorial Edson Queiroz esse ano. Para levar 10 mil pessoas, como é que eu faço o drill down para conseguir esse objetivo em um ano? Tem que passar Aí você faz as ações para que elas ocorram. Tem que transformar ele na rota turística, tem que levar tantas escolas, tem que. E aí você vai fazendo ações para que isso aconteça, né? De forma que você atinja o seu objetivo. e de Então, forma rápida. de forma rápida, exatamente. E que você consiga medir. E como é que tem sido esses resultados? Tem dado lucro social? Pois é, exatamente. Porque como você não tem lucro, você quer medir o resultado. Por isso eu chamei de lucro social porque é um empreendimento social, né? Então, Tá? o resultado social é o lucro, né? É, o resultado social. Exatamente. Então, eu posso te dizer que no Memorial Edson Queiroz passaram 10 mil pessoas em 2024. 10 mil? 10 mil pessoas. É incrível. É incrível. O memorial na cidade de Cascavel, você dizer que tem um memorial que passaram 10 mil pessoas. É, porque fácil seria que você dissesse que o memorial era na beira-mar, né? Ou numa casa bonita, né? Aí, meu irmão, você faz nada, era os turistas passando e entrando, né? É. É igual a rede, jogou a rede, vem peixe, né? Lá não. E nisso eu tenho que agradecer a minha esposa, a Aline Félix, que me ajuda muito nessa gestão dos objetivos a serem atingidos.
muito bacana, muito bacana. Ah, então ela também, ela toca esse Tem um projeto contigo? objetivo. Toca o projeto comigo. Ela é a vice-presidente do Instituto Mayra Eliane. É, E ela é presente em tudo. Às vezes a gente tem que se dividir em ações. Ela vai para um canto, eu vou para o outro. Um tem que participar de uma reunião aqui, o outro vai para acolá. Porque, como você disse, a agenda é pesada. Não, e quando você faz isso e tem o apoio dentro de casa, né? É. Existe o mesmo objetivo, né? De um casal também ter essa veia empreendedorismo, tudo casa, né? Quando eu encontrei a minha mulher, eu disse para ela: eu não sei se eu encontrei para você se é para casar ou para trabalhar. Deu para as duas coisas. Aqui na empresa também é a mesma coisa. Eu fui ontem renovar uma procuração, né? Para minha esposa. Aí eu cheguei no cartório, eu cheguei primeiro. Aí a moça disse: Seu Jacques, o senhor quer ir lendo aqui? Porque é uma coisa que eu renovo sempre para ela. Aí eu disse: Não, quero não. Quem resolve é ela, deixa ela ler, que se ela disser que tá certo, eu só faço assinar. A mulher do cartório começou a rir. Só faço assinar. Pois É, é. e quais são, Igor, os novos projetos que você tem para o Instituto? Olha, Pode revelar para nós? não, novos projetos são sempre novas exposições, novas parcerias assim com o Museu da Fotografia, né? E sempre, Jackson, o difícil de manter esses projetos é assim, muda o prefeito, muda tudo. Aí você tem que inovar para acompanhar a nova prefeitura, porque você não sabe como é que vai ser. Então, eu dizia que o meu grande mantra é manter tudo em harmonia e sustentabilidade com a mudança que vem da política, para manter esses instrumentos vivos e relevantes e bonitos e bem cuidados, É porque para projetos qualquer como pessoa esse, que vá visitar se orgulhe do que está lá. é porque projetos como esse pode entrar e sair quem for de 4 em 4 anos. Mas era uma obrigação de todo gestor tocar o que é bom, né? Não precisar renovar isso A ou B, né? Você vai olhar outras coisas que podem ter problemas, né? Que a gente sabe que às vezes pode existir numa mudança de gestão ou outra para se analisar. Mas no caso dos projetos sociais, parar, não dar continuidade, né? Ficar esperando, isso é um grande erro do É gestor porque público. eu vejo assim, cuidar do Memorial Edson Queiroz envolve cuidar até da pracinha que está em frente, que eu fiz uma pracinha com jardim muito bonito, em memória que a minha avó e o tio Ayrton gostavam de jardins bem elaborados. Tem a estátua de Nossa Senhora do Ó, que fica em frente, que é onde começou a cidade, que eu gosto dessa estátua sempre bem limpa e bem iluminada. Então tem um toque pessoal meu que está sempre lá. Então muda a prefeitura, mas o meu desejo está sempre lá. Então tem que chamar o novo prefeito e conversar, né? Não importa o partido, não importa a cor partidária, mas a gente tem que buscar harmonia e sustentabilidade. Aprendi com a cultura japonesa. Isso é uma educação muito forte, né? A Pois é, educação os oriental é japoneses uma eles educação muito forte. conseguem crescer economicamente, mas eles respeitam muito essa questão da harmonia e da sustentabilidade, Eles, né? o japonês ele tem um equilíbrio muito Né? forte. Ele beneficia a sociedade, ele cresce, mas acima de tudo com harmonia e sustentabilidade. Igor, a atuação do grupo que você é acionista está presente em todo o Brasil. Você nunca Sim. pensou em levar a, algum projeto do Instituto para outro estado?
Não, não. Uma exposição itinerante, algo desse tipo? Essa exposição aqui, ó, isso aqui foi feito no Instituto Tomi Otaki. Essa exposição Centelhas em Movimento. Isso foi algo que eu fiz em gratidão à avó Yolanda, ao tio Ayrton e à minha mãe, por terem me educado a apreciar a arte e a cultura, e ao legado que eles me deixaram. Uma gratidão minha. Ah. Isso foi criado no Instituto Tomiotaki e depois passou um ano na Fundação Edson Queiroz. Igor, quando você foi criar o instituto, disse eu vou me dedicar a isso. Alguém se posicionou contra, tipo assim, não, pai, faz isso não, dá muito trabalho. Lógico que você teve o apoio dentro de casa, isso é o principal quando nós temos. Mas alguém te desestimulou? Não, não, ninguém me desestimulou, não. Porque às vezes as pessoas acham que é muito trabalho, não compensa, né? Mas só quem sabe se compensa ou não, quando você tem esse desejo dentro de si, é fazendo, né? E muitas vezes as pessoas, você quer fazer o bem, e tem pessoas que acham que isso é trabalho, quando não é trabalho, é realização, É realização. né? É para mim todo o trabalho é realização. Não, que eu digo no social ainda mais, No né? social ainda mais. No profissional, às vezes, quando a pessoa está ali trabalhando para ganhar o dinheiro, né, você acha que você vê o rendimento subindo. Mas o social, que nós já falamos aqui dos impactos, né, dos resultados, né, do lucro social, você não vê em moeda, você vê em pessoas. E às vezes traduzir pessoas também é difícil, né? Então, às vezes, as pessoas acham que é trabalho. Mas vem num sentimento chamado gratidão. É, que isso é imensurável. Igor, como nós anunciamos no início do programa, esse programa é um programa especial com duas edições. Conversamos aqui agora com Igor Queiroz Barroso sobre o seu lado do empreendedorismo social, sobre a sua dedicação a essa linha de empreendedorismo, que o Brasil merece que surjam, que nasçam novos milhares de empreendedores sociais para poder contribuir com o desenvolvimento humano da nossa população. E na próxima edição nós vamos conversar com outro Igor, que é o Igor empresário, né? Que é o Igor gestor, que é o Igor que já teve carteira assinada, né? Que ele não começou em cima, né? Ele começou embaixo, né? Trabalhou em outras empresas que não fosse o grupo Edson Queiroz, então ele já teve no outro lado do balcão, diferente do lado que hoje ele está. Então, Igor, eu quero te agradecer, né? Temos tido esse bate-papo aqui. Aqui não foi uma entrevista, foi uma conversa, né? Entre dois amigos aqui, podendo expor para o nosso telespectador o que é essa vertente que eu tenho certeza que muitos, ou vários, que nos assistiram, não somente no Ceará, não sabiam que você tinha esse trabalho e o que era esse trabalho. Mas aqui nós podemos esclarecer, né? E eu tenho certeza que vão agora começar a procurar o que é o Instituto, né? Vão começar a procurar aí o Centro Cultural para poder entender, e aqueles que vão vir a Fortaleza vão querer ir a Cascavel para conhecer lá, né? É, o trabalho lá também desenvolvido com o Museu Edson Queiroz. E já convidando você para o próximo programa, para que você esteja aqui de novo. Igor, você quer fazer mais alguma colocação sobre o seu trabalho aí na área social? O que é que você deixa aqui de estímulo? Qual a palavra que você deixa aqui para o nosso telespectador? Para A despertar ele a empreender também pelo lado social? palavra que eu digo é a que eu recebi no MBA. Se você tem sucesso, você tem que devolver. Não importa se o governo tributa ou não tributa, não importa o governo que você tem que devolver para a sociedade. Faça a sua parte. Faz parte
tem que fazer parte da nossa história como povo. Não dá mais para a gente ficar imparcial diante da história desse nosso país. É. E isso tem a ver também com o que nós vamos conversar no nosso outro programa, que vai ser exibido no próximo final de semana, né? Que é sobre Edson Queiroz. Falar também sobre a sua trajetória, vamos falar sobre Edson Queiroz. E Edson Queiroz ficou conhecido não somente pelo mundo empresarial, mas reconhecido pela educação, né? Pelo legado que é a Fundação Edson Queiroz, que é a Unifor, né? Essa contribuição que também é imensurável, né? Qual é o cearense que não, que não recebeu um canudo da Unifor, né? São poucos, né? São muitos, né? Poucos não receberam, né? Poucos não receberam. E, e muitos têm a Fundação Edson Queiroz, não somente pela universidade, mas por outras ações, né? Marcadas na sua história. Então, agradecendo e conto com você. Até o nosso próximo domingo com a continuação desse diálogo empreendedor em edição especial. Querido Jackson, até a próxima. Até a próxima. Até lá.